Bom dia, boa tarde, na graça de Deus. Tá aquele friozinho bem leve, que isso aqui é roupa de frio levinho. Daqui a pouco vai estar um calor, que depois quando chega em junho, gente, o calor fica terrível, ok? Dura pouco o calor, mas fica bem forte. 3 meses de calorzão, mas o antes e o depois é a temperatura mais gostosa que tem, né? Primavera, então, é tudo de bom, porque tem as lindas flores. No final do verão para o outono, tem os frutos, né? Deus fez tudo perfeito. Então, que o Senhor venha nos abençoar aqui na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Amo. Agora, agradeço muito a Deus por Ele ter nos dado os apóstolos ali, o apóstolo Paulo. Que os gentios, a igreja gentílica tem que amar muito ele. Abaixo de Cristo, gente, ame o apóstolo Paulo. Tem um povo aí pela internet que dizem que segue o apóstolo Paulo. Gente, mas essas pessoas nunca curou ninguém, nunca ressuscitou ninguém, nunca curou aleijado, nunca libertou uma pessoa como aquela lá que o Senhor Jesus encontrou lá no cemitério. Depois Paulo encontrou muitas pessoas, Pedro ali pelo lugar que eles pregavam na Grécia, e eles libertavam as pessoas, eles eram até presos por causa disso. Então, a igreja de hoje está muito longe da igreja do início. Mas como é para cumprir ali o Apocalipse, que a última igreja é aquela que precisa de colírio, que pensa que é rica, mas é pobre de conhecimento, pobre de espírito, pobre. Jesus, vem conosco, porque o conhecimento, gente, não é esse que as pessoas vão passando de geração em geração. É bom a gente ter conhecimento, mas o principal conhecimento é aquele que o Santo Espírito nos dá. Aquele que o Santo Espírito nos ajuda a entender a Bíblia. E eu já peço logo que o Santo Espírito venha nos ajudar a entender esse capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Gente, se inscreva lá na minha página do YouTube, no perfil do YouTube, ou não sei como é que é o canal do YouTube. Comunidade Unida de Cristo Helena. Leituras bíblicas, algumas outras postagens de coisas interessantes que eu vou achando por aí, colocando. As minhas conversas, e olha que às vezes vem bastante assunto, gente. Aqui se eu for falar todos os assuntos para vocês vão, quer dizer, já tem muita gente que já está cansada, que já tem muita gente que já está assustado comigo, mas se eu for falar todos os assuntos que vem na minha cabeça sobre aquilo que as igrejas pensam que é e aquilo que na realidade é, que o Senhor venha nos ajudar para que a gente possa aprender da forma correta, ok? Tudo que aconteceu na Bíblia, a gente tem que olhar para trás e analisar e comparar com os dias de hoje, ok? Desde o Gênesis. Falar nisso, essa noite eu sonhei com um capítulo um versículo do Gênesis. Eu acho que era ali, porque ontem eu estava falando sobre a imagem de Deus, ontem eu vi uns vídeos, também muita discussão sobre imagem, sobre essas coisas aí. E eu sonhei com o Gênesis. Eu acho que era ali para falar façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A gente, isso é um assunto para outro dia. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Aleluia. Eu espero que eu não esqueça. E que o Senhor me dê o entendimento completo para falar sobre façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque eu acredito que é sobre isso que eu sonhei de Gênesis essa noite, porque é um assunto que estava na minha cabeça ontem. Vamos lá, vem conosco, Pai. O sonho não é só porque eu pensei e sonhei. Não, gente, o sonho é uma confirmação daquilo que você estava pensando, ou então para você entender melhor aquilo que você já está tentando entender, ok? Vamos lá.
Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cos, e no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Paulão, indo para Jerusalém. Ele sabia que ele ia sofrer lá, já tinha sido profetizado pelo Santo Espírito, porque Deus respeita a nossa decisão. O apóstolo Paulo foi revelado para o Santo Espírito que ele ia sofrer lá, mas ele falou, ok, tudo bem, eu vou. Ele tinha um propósito. Por quê? Porque nós temos esse livre-arbítrio. Será que as pessoas entendem o que é isso? Não é que Paulo estava sendo insubmisso. Não, ele tinha a liberdade de escolher. Os irmãos lá que tinham o Espírito de Deus revelou, Paulo, tu vai passar por isso, por aquilo, vão em Jerusalém, Paulo. E ele falava, não, mas eu quero ir assim mesmo. E aí tem a liberdade respeitada. Tem muitos mártires de Cristo que eles foram mártires porque eles quis ser mártires. Eles quiseram ser mártires. Ninguém obrigou eles a ser mártires. Eles quiseram ser. Sabia disso? O Clemente, então, gente, eu não vi nenhum igual o Clemente. É o que veio logo depois da partida dos apóstolos. Esse Clemente, ele tinha tanta sede de morrer como mártir que ele ficava nervoso se alguém tentasse impedir ele. Gente, era muito diferente a igreja dos primeiros séculos com essa de hoje, gente. Hoje, se alguém fala qualquer coisa na internet contra outro, a pessoa já fala, eu estou sendo perseguido. Ô Pai, vem conosco. Santo é teu nome. Santa, tem misericórdia da tua igreja da América e da Europa. Tem misericórdia da tua igreja das Américas e da Europa, Senhor. Tem misericórdia das tuas igrejas da Europa. Tem misericórdia das tuas igrejas da Europa e das Américas, Senhor. Porque sempre teve um pouco de perseguição no cristianismo. Sempre um pouquinho. Mas igual as perseguição do Oriente Médio. Igual as perseguição que tinha em Roma antes do ano 300. Até o ano 300 e pouco. Depois tentaram continuar a perseguição, mas aí, graças a Deus, no ano 500, a cristandade estava liberada. E por isso eu tenho essa liberdade de estar aqui hoje, lendo a Bíblia para vocês. Louvado seja o nome do Senhor, ok? Então, vamos lá. Então, Paulo, ele estava passando por essas cidades aqui. E aqui ele fala assim, encontramos um navio que ia partir para a Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Aí já tem o Atos 21 e 2, vocês vão ver, ok? Isso aqui é a continuação. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, continuamos rumo à Síria. E aportamos em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Então, acho que ele estava ali nas regiões da Grécia, e estava indo para Jerusalém, mas ele foi pela Síria. Ele ia pegando... Gente, era o que tivesse, eles pegavam, gente. Se tinha um barco, andava um pouco. Se tinha um navio, pegava com o navio. Se tinha... Até as partes que eles tinham que ir andando mesmo. Ok? Como achássemos uns discípulos, detivemos-nos com eles por 7 dias. Eles, sobre a inspiração do Espírito, aconselhavam, o Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, ok? Aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha aí. Quando eles chegaram na Síria, Tiro, já tinha a igreja de Cristo lá, uma bênção. Pessoal cheio de Espírito Santo. Gente, como é que a igreja de hoje, que não tem nem batismo do Espírito Santo, que nem crê, muitas delas nem crê no batismo do Espírito Santo, diz que a igreja voltou à fé do início. Aonde, gente? Acorda! Acorda que vocês estão 500 anos enganados. Eu também.
Mas Deus me livrou, porque assim, eu nunca fui muito presa nessas coisas. Eu sempre dei preferência para a leitura da palavra de Deus e foi isso que me deu força até aqui. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Ok? E eles falando, não sobe a Jerusalém. É o Espírito de Deus que está nos avisando, Paulo. Vamos ver o que Paulo respondeu. Mas passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade, ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Gente, isso aqui dá um aperto no coração, porque depois disso Paulo vai para Jerusalém, de lá ele vai para Roma, e depois ele é morto em Roma. Um aperto. Eu estou pedindo ao Eterno Deus que as orações que Paulo fez nessa terra, que Pedro, que os outros, que Maria fez, que todos que fizeram, que aquelas que não foram respondidas ainda por Cristo, que seja respondido nesses anos. Em nome de Jesus, nesses 6 dias. Você já pensou nisso, gente? Eu não intercedo para santo, embora eu respeito os católicos, eu não tenho problema, graças a Deus aprendi. Hoje em dia eu não tenho mais complexos com católico, graças a Deus. Porque eu me libertei desse sistema religioso, então eu não tenho mais complexo com católico. Mas eu não rezo por santos. Mas eu peço ao Eterno Deus que responda as orações que Paulo fez nessa terra, porque as orações que a gente faz não acabam não, elas ficam ecoando. Elas são ouvidas na eternidade. Vem, Senhor! Aqui fala que eram os homens, as mulheres, os filhos. E vocês sabiam que quando um se convertia na rua, quando o homem se convertia, todo mundo era batizado na casa e não tinha negócio de idade? Não, só pode batizar com a idade X. Nós voltamos à fé do início, só pode batizar com a idade X. Né? Mas não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala que quando o homem se convertia, a casa dele toda era batizada. Vamos lá. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade, ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos então e embarcamos enquanto eles voltaram para suas casas. Ali estava acabando a vida fácil. Não era fácil, era difícil. Paulo era preso, tentaram matar ele apedrejado. Não foi fácil aqueles anos, uns 20 anos Paulo pregando, gente, 25 anos, eu não sei. Não sei quanto tempo depois disso ele morreu. Mas dali nunca mais eles iam ver Paulo. Nunca mais ia ser a mesma coisa, porque depois que Paulo e Pedro saiu desse mundo, as coisas foram mudando na Igreja de Cristo. Vamos lá. Navegando, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo... Gente, eu não vi quantos versículos era. Peraí. A maioria deles é 40 versículos, 39, 45, máximo 50, né? Isso aqui é 40. Navegamos por Tiro, Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eram profetas. Esse irmão aqui, como que era o nome dele? Casa de Filipe, o evangelista. Filipe, evangelista e diácono, ele tinha 4 filhas virgens. Sabe por quê, gente? Porque nem casada elas não eram. Virgem naquela época, toda moça tinha que ser, até o casamento tinha que ser virgem. Por força, ai de quem não fosse, era apedrejada, era desprezada, era rejeitada. Então virgem não é só porque elas nunca tinham tido relação sexual, virgem é porque elas nunca tinham casado, porque daquela pessoa tirava a virgindade do casamento.
Então ele tinha 4 filhas solteiras que não tinha casado. Eram virgens porque naquela época não tinha essa pouca vergonha que tem hoje. Inclusive nas igrejas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias quando chegou à Judéia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esse cinto e os entregarão nas mãos dos pagãos. Pagão aqui, toda vez que eles falam os pagãos, era a lei romana que tinha em Jerusalém. Mas, gente, se a lei romana não tivesse lá tomado conta de Paulo, Paulo era morto. O quê? Eles mataram Cristo, matou Tiago, e agora eles tentaram matar Pedro, só que eles não conseguiram, e agora eles querem matar Paulo. Só que Paulo foi entregue na mão dos pagãos por livramento. Você vai ver a história, você vai entender. Paulo foi entregue na mão dos pagãos por livramento. Porque o povo queria matar ele no templo. Vamos lá. A estas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. O evangelho também, gente, foi entregado a Roma para livramento, para manter o evangelho, senão também ia destruir. Isso vem na minha mente aqui agora. Vamos lá. Essa pessoa aí que só sabe falar mal de Roma, não sabe nem o que é perseguição. Quem interpretando a Bíblia de forma errada vai se converter. As pessoas ficam aí, passeando, tirando foto nas mais belas imagens lá da Grécia, das ilhas gregas. E falando mal da Igreja Católica. Tem uma vida boa. Os teólogos hoje, a maioria são ricos. Pegou a Bíblia lá em Roma, é teólogo, ficaram ricos e hoje falam mal da igreja de Roma. Você já viu esses? É por aí? Então onde? A essas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto a não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Todo lugar que Paulo chegava tinha uma revelação. Todo lugar que Paulo chegava tinha uma revelação. Paulo não vai lá, vai acontecer isso. Naquela época realmente as pessoas acreditavam nos dons do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. As pessoas, aquela igreja ali realmente era a igreja do início, que hoje não vemos. Vamos lá. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos. A gente não conseguiu convencer Paulo de não ir. É isso. Como não pudesse persuadi-lo, desistimos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Tá bom, Paulo. É você e Cristo agora. Toda vez que você fala o Senhor, estou falando do Senhor Jesus. Paulo, agora é você e Cristo. Nós já tentamos fazer de tudo, mas você não vai dar ouvido para nós mesmo. Depois desses dias terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menason, de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar.
A nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Eles chegaram lá na igreja cristã de Jerusalém, receberam com alegria. Ah, que bom, Paulo está aqui. Só que Paulo, ele não se contentava só em ficar na igreja dos cristãos, não. Mesmo ele sofrendo na mão dos judeus, ele queria pregar para judeu de qualquer jeito. O judeu não crente, porque tinha um judeu crente, que era a igreja cristã de Jerusalém, era dos judeus crentes. E tinha um judeu não crente, que é aqueles que odiavam a pregação do evangelho. Ok? Perseguia os apóstolos. Então ele chegou na casa dos irmãos, lá, só alegria, os judeus crentes em Cristo. Só alegria, fé. Paulo chegou, irmão. Eles viviam um amor tão gostoso, uma simplicidade, Era tão bonita a igreja do primeiro século. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tinha 2 Tiagos, gente. Um já tinha morrido, mas tinha ficado outro. E eles se reuniram ali, tudo na casa de Tiago. Todos os anciões, as pessoas mais velhas que eram respeitadas na igreja. Tendo-os saudado, contou-lhes uma por uma todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Como Paulo pregava por gentios e o evangelho que Paulo usou para pegar os gentios não era necessariamente pregar a lei de Moisés, pode ver lá em Atos 15, onde eles determinam como seria a doutrina dos gentios, ok? Então, quando ele chega no meio dos judeus cristãos, que é aquilo que os messiânicos estão tentando recuperar nos dias de hoje, mas eles não explicam que aquilo era para os judeus, não era para gentios. Hoje eles querem obrigar os gentios a fazer. Se bem que naquela época também queria, só que Paulo entrou assim ferozmente, defendeu os gentios. Foi por causa do apóstolo Paulo, que não colocaram mais peso sobre os gentios. Leia, gente, as cartas de Paulo, leva Atos dos Apóstolos. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Então, parar por aqui. Então, alguns deles não concordavam com a forma de Paulo pregar. Alguns deles queriam que Paulo pregasse a lei de Moisés para os gentios. Mas Paulo falou: eu prego a loucura da cruz. Paulo falou: não vou me impor peso sobre os gentios. Aquilo que nem nós, israelitas, conseguimos fazer, vocês que obrigam os gentios a fazer. E aí, glória a Deus pelo nosso querido apóstolo Paulo, obrigado Jesus. E aí, eles começaram, né? Paulo, aqui nós somos crentes no Messias Nazareno, mas aqui também nós seguimos as tradições, o zelo da lei. A gente tem que respeitar o judeu convertido a Cristo. Deixa ele. Você não pode chegar para um judeu convertido e falar assim: abandona Moisés. Não, você não pode fazer isso. Deixa. Primeiro, quem convence o judeu é só Deus. Quem convence judeus é só Deus. O judeu de verdade, só o Espírito Santo. Só Deus, só Jesus aparecendo. Se pensa que qualquer um vai lá, eu sou messiânico. Agora eu sei falar Yeshua. Mas nunca ganhou um judeu para Cristo. Porque não é assim. Ai, agora eu aprendi hebraico. Tá, o judeu vai rir da tua cara. Quem convence o judeu é o Espírito Santo. Aliás, quem convence todo mundo é o Espírito Santo. Mas os judeus,
Eles precisam ter uma visão ali, como Pedro teve, para poder ir na casa do Cornélio. O judeu precisa Jesus aparecer para eles e falar... Ah. Aí eles olham assim para o Senhor Jesus, ah, mas você não é o Deus dos cristãos? Aí depois eles vão entender que é o Messias. Gente, tem essas histórias lindas, maravilhosas de Jesus se revelando ao judeu. Mas não pense que ganhar judeu assim de qualquer jeito, não. E aí, vamos parar por aqui, né? Paulo em Jerusalém, na casa dos judeus crentes no Messias de Nazaré. Só que aqueles judeus crentes no Messias de Nazaré tinham um pé atrás com Paulo. Por quê? Porque eles queriam pregar Moisés também para os gentios. E Paulo falava, não, pregar Cristo. Pregar só o Cristo. E eu vos deixo até a próxima, na paz do Senhor. Pai, shalom, shalom. Que o eterno Deus os abençoe. Todo aquele que assistir a live, seja abençoado. Da tarde de manhã ali tem aquela árvore floridinha, gente, que já saiu as florzinhas. Aqui o reflexo do sol, talvez não dá para ver direito, ok? Deixa eu ver. Aqui também tem outra ali, ó. Então, eu vos deixo na paz do Senhor. Até a próxima. Que o eterno Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com saúde, com prosperidade, com paz. Nós estamos precisando. Ore pela paz. Ore pela paz do povo judeu. Tem gente que só pensa em Israel. Amém. Israel tem um grande número de judeu, mas tem judeu no mundo inteiro. Essa semana mesmo aconteceu uns ataques aí com judeus que nem estavam em Israel. Ore pelos judeus no mundo inteiro. Ore pelos cristãos no mundo inteiro. E que os pagãos se convertam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vos deixo até a próxima, Pai, shalom.